Nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você sobre o terceiro eixo estruturante do documento curricular do município de Redenção. O terceiro eixo estruturante do documento fala sobre valores da vida social. Do que é que trata esse eixo? Esse eixo específico, valores da vida social, trata sobre os valores que constituem a sociedade humana. Diz o documento curricular, na página 95, que os valores que constituem a sociedade foram e são construídos pela humanidade por meio das relações sociais a que estão submetidos: a família, a igreja, as associações comunitárias, os espaços de lazer, a escola, entre outros, são, por excelência, instituições e espaços de convivência humana, em que as ideias são confrontadas, surgindo daí novas formas de ver o mundo e nele estar. Então, os valores da vida social servem para nos delimitar como seres humanos, ou seja, serve para nos orientar no nosso comportamento social em relação à família, em relação aos nossos amigos, nas nossas relações sociais em geral. O nosso documento curricular traz alguns valores que eu chamo de valores carro-chefe, que são valores a partir do qual o professor pode trabalhar outros valores. Por exemplo, o nosso currículo trata da autonomia, da solidariedade, do diálogo, da justiça, da igualdade de direitos, da tolerância, da participação social, da dignidade da pessoa humana, do respeito mútuo, da capacidade de convivência. Então, os valores nos constroem como seres humanos. Mas há alguns valores que limitam as nossas ideias, os nossos comportamentos. Quais são os valores que precisam ser ressignificados na nossa vida? E quais são os valores pelos quais eu preciso abraçar, eu preciso respeitar para a construção de uma sociedade justa, democrática? Então o aluno, a partir desse eixo, vai poder refletir sobre essas questões. Como o seu comportamento afeta as pessoas, afeta a escola, afeta a sua família, como as suas ideias, as suas ações afetam os outros à sua volta. Vejamos aqui um exemplo de como o professor de educação física do 5º ano pode trabalhar esse eixo específico, valores da vida social. Nós temos aí um exemplo de um organizador curricular, onde o subeixo diz assim: a ética como princípio mediador das relações sociais. O objetivo de aprendizagem: usar os conteúdos da cultura corporal, associando as regras de boa convivência. E nós temos aqui uma habilidade EF35, EF14, que diz: planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança. Como o professor pode mobilizar esse conteúdo, ou conteúdo do livro didático, com esse eixo valores da vida social? Por exemplo, o professor pode, a partir dessa aula, a partir desse conteúdo, fazer conexão da cultura corporal com os princípios de convivência social, respeito, diálogo, inclusão social, etc. Então, quais são os valores que o professor pode trabalhar a partir desse conteúdo? Pode trabalhar diversos valores. Valor de aceitação, aceitação das suas características físicas, aceitação das suas características emocionais. Então, o professor de educação física pode tomar essa habilidade específica aqui da BNCC e fazer relações com os valores da vida social, para que o aluno possa refletir sobre os valores, possa passar a respeitar esses valores, a reconstruí-los na sua vida, no seu caráter, nas suas relações familiares e sociais, e também, a partir dessa reflexão, que ele possa crescer como ser humano,
para influenciar positivamente a nossa sociedade. Um outro exemplo de como o professor pode trabalhar esse conteúdo específico, vemos aqui nesse organizador curricular, como trabalhar esse eixo estruturante, um professor de arte do 5º ano. Nós temos ainda o eixo Valores da Vida Social, nós temos aqui o subeixo, a família, a escola e a comunidade na construção de valores sociais. O objetivo de aprendizagem é compreender na produção artística local, regional e nacional formas básicas de princípios éticos e diferenças sociais. E a habilidade EF15AR23, reconhecer e experimentar em projetos temáticos as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. Então, como o professor pode fazer para conectar esse tema, esse conteúdo, com esse eixo estruturante de valores da vida social? Por exemplo, ele pode confrontar esse objetivo de aprendizagem com princípios éticos de solidariedade, autonomia, justiça, diálogo, capacidade de convivência, dignidade da pessoa humana, etc. Então vejam aqui na prática como esse eixo funciona no conteúdo do professor. Então, para que servem novamente esses eixos estruturantes? Como eu falei no início, apresentando os 4 eixos estruturantes do nosso currículo, servem para ajudar o professor a mobilizar os conteúdos do livro didático com fatos sociais, com transformações sociais, com a vida cotidiana do aluno, nas suas relações diversas na escola, na família, juntamente com os amigos, para que o aluno se construa como um ser social capaz de contribuir positivamente para o progresso da nossa sociedade. E um terceiro exemplo de como o professor pode mobilizar o conteúdo do livro com esse eixo, Valores da Vida Social, nós temos aqui esse exemplo no organizador curricular, como trabalhar com os eixos estruturantes, professor de História do 6º ano. Subeixo, participação social como garantia de direitos. Objetivo de aprendizagem, comparar as relações sociais, econômicas, políticas, religiosas e culturais nos diferentes espaços e tempos. E a habilidade EF06HI14, identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. Então, como o professor pode mobilizar esse conteúdo específico com o eixo Valores da Vida Social? Temos aqui uma sugestão de tema: as diversas relações sociais e os preconceitos raciais, econômicos, políticos, culturais, etc., constituídos como valores sociais. Então, a partir desse conteúdo, o professor pode falar sobre as relações sociais diversas, os preconceitos, os valores constituídos da sociedade. Então, o professor pode abordar os preconceitos na área social, racial, religiosa, preconceito político, cultural. Então, o professor tem aqui nesse eixo uma série de relações a fazer para que o seu conteúdo específico da aula seja refletido pelo aluno, que o aluno se sinta mobilizado a crescer como ser humano a partir dessa aula, a partir desse conteúdo específico alinhado aqui na BNCC e no livro didático.